Furosemida, o famoso Lasix, aquele diurético que sempre aparece nas prescrições. E nessa videoaula eu vou te contar o que não te falam sobre ele em nenhum lugar. Diretor, pode soltar a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Enfermagem Protagonista, meu nome é Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa, e mais uma videoaula aqui pra você, protagonista da nossa enfermagem. Eu tô há 18 anos na enfermagem, já estou aí dando aula há quase 11 anos, e fui técnico em enfermagem, instrumentador cirúrgico, fui enfermeiro assistencial, professor por longos anos da escola do segundo melhor hospital do Brasil. E o que eu vou te falar nessa videoaula, eu nunca vi falar em nenhum lugar, mas eu trouxe pra você exclusivamente. Então pega um papel, pega uma caneta, porque vem uma bomba de informações importantes sobre o diurético mais usado nos plantões. Pegou o papel aí? Então agora vem comigo. Primeiro deixa eu começar a te explicar o que são os diuréticos de forma geral, que é a classe de medicamentos do nosso Lasix, do furosemida. Os diuréticos, eles podem ser usados como primeira escolha para tratamento da hipertensão, porque os diuréticos, eles diminuem líquidos. Se eles diminuem líquidos e se eles eliminam líquidos, diminui a pressão arterial. São seguros, são baratos e são muito eficazes, inclusive usado na prevenção de insuficiência cardíaca e até mesmo do infarto agudo do miocárdio. Eles eliminam excesso de líquidos, favorecendo então a diminuição da pressão arterial, como eu falei para vocês. Aumentam, consequentemente, obviamente, o volume da diurese do nosso paciente. Se ele elimina líquido, ele consequentemente vai diminuir o volume de diurese, aumentar o volume de diurese no nosso paciente. E consequentemente, vocês têm que lembrar que o volume é diretamente proporcional à pressão. O que significa isso? Se aumentar volume, aumenta a pressão. Se diminuir volume, diminui a pressão. Vou te dar um exemplo clássico. Um paciente com uma hemorragia, perdendo volume de sangue, líquidos, a pressão dele tende a diminuir. Um paciente, quando vai verificar a pressão arterial, por que a gente recomenda ter feito lá a xixi, ter deixado a bexiga vazia pelo menos meia hora antes? Porque bexiga cheia, o volume está aumentado. Volume aumentado, aumenta a pressão arterial. Outro exemplo, por que quando o paciente chega na emergência com hipotensão e uma das condutas é administrar líquidos, soroterapia? Por quê? Porque aumentando líquidos, aumenta a pressão, não esquece mais disso. Então o diurético, a furosemida, o Lasix, é usado para eliminar líquidos e, consequentemente, diminuir a pressão arterial. O que faz então os diuréticos e qual é a classe dos diuréticos especificamente do furosemida? Ele está na classe dos diuréticos de alça. O que significa isso? Olha só, ele inibe o cotransportador de sódio, de cloreto de sódio, cloreto de potássio NK2Cl, certo? Na membrana luminal da porção espessa da alça de Henle. Tá aqui, ó, essa é a alça de Henle, onde está localizado lá nos rins, na estrutura renal dos nossos pacientes, ou seja, do corpo humano. Eles são considerados mais potentes. E tem dois exemplos principais, a bumetanida e agora, claro, nós estamos falando, a furosemida. Então a furosemida é um diurético da classe dos diuréticos de alça. Por que de alça? Porque atua na alça de Henle, localizado lá, né, no tecido renal, lá nos rins. O diurético de alça, é legal eu falar para vocês que eles inibem, então, o NK2Cl, eles excretam mais sódio e mais cloro, ou seja, eliminando mais cloro e mais sódio, eles indiretamente excretam também cálcio e magnésio,
Ainda, eles reabsorvem um pouco de água, mas principalmente também eles eliminam potássio e hidrogênio. É por isso que pacientes usando qualquer diurético, mas esse especificamente que tem esse mecanismo de ação, a gente tem que se atentar ao quê? Aos eletrólitos, porque ele está eliminando líquido, ele está formando diurese, ele está eliminando toxinas da diurese também, só que ele está eliminando eletrólitos. Por isso que se o paciente usa a longo prazo, de uso crônico de diuréticos, por exemplo, a gente precisa ter um controle dos eletrólitos. Agora vem comigo aqui, protagonista, deixa eu falar algumas coisas importantes também aqui da furosemida. A apresentação tem comprimidos de 40 mg e a ampola de 10 mg em 2 ml, ou 20 a cada 2 ml, no caso, né? Ou 20 mg em 2 ml. Aí vai depender da apresentação do laboratório. O nome referência, então, Lasix, lembrando que furosemida é um nome genérico e Lasix é um nome referência. O pico, né, de ação quando endovenoso é em 5 minutos. Quando intramuscular, em 20 minutos. Quando por via oral, de 30 a 60 minutos, tá? A depender, né, do horário da digestão do paciente. Duração, EV, durante lá 2 horas, vai durar esse efeito, né, quando endovenoso em 2 horas, e por via oral, de 6 a 8 horas. Então reparem que além de picos de ação, eu trago para vocês também a duração do efeito no organismo nas diferentes vias desse medicamento. Quando é que ele vai ser usado basicamente? Eu falei para vocês no início da aula que pode ser usado na prevenção de infarto agudo do miocárdio, sim, na insuficiência cardíaca também, mas olha só também especificamente quando vai ser usado. Na hipertensão arterial sistêmica, obviamente, na insuficiência cardíaca, na ascite, que é quando o paciente fica com o abdômen globoso, com acúmulo de líquido na membrana abdominal, a DRC, doença renal crônica, e edemas periféricos, qualquer tipo de edema periférico, inclusive até relacionado, por exemplo, a algum procedimento cirúrgico no pós-operatório. Os pacientes também podem usar furosemida, se necessário que eles usem furosemida. Como é que funciona no preparo e administração de medicamentos? Olha só que interessante. Intramuscular, você sempre vai fazer o furosemida puro, não tem diluição. E a administração vai ser em bolos. Como é que vai funcionar? Você vai pegar uma seringa, pode ser de 3 ml, uma agulha especificamente intramuscular e vai aspirar a dose específica. Existem protocolos que você tem que pegar uma agulha de aspiração antes e depois trocar a agulha para uma intramuscular. Ok, só não esquece de trocar a agulha de aspiração para intramuscular, pelo amor de Deus, tá? Muito bem. Aí, IM é puro e administração em bolos. Agora, EV. EV, quando for endovenoso, é puro ou diluído. Pode ser feito puro ou diluído quando endovenoso. E ele pode ser administrado em bolos ou em infusão. Aliás, você sabia que pode administrar em infusão? Muitos profissionais não têm essa informação, não sabem que pode usar o furosemida em infusão. E quando eu for falar da infusão, como é que funciona, vocês vão se impressionar, porque tem muita gente que não sabe essa informação. E antes de eu passar para mostrar para vocês como é que é em bolos, como é que é infusão, como é que é essa diluição específica, eu convido você a curtir essa videoaula para que ela chegue para mais pessoas. Se você está gostando dessa nossa aula de furosemida, do famoso Lasix, para você se inscrever no nosso canal. Se você apertar em inscrever-se, você vai automaticamente, sem burocracia nenhuma, participar de toda a programação do nosso canal. E também não esquece de compartilhar essa aula. Tem um botão aqui embaixo que está escrito compartilhar, né, que é uma flechinha assim, aperta nesse botão, escolhe o grupo do WhatsApp da faculdade, do curso técnico, se você já ainda é estudante, ou coloca lá no grupo do plantão para a galera que faz furosemida entender o quanto de informação tem nessa videoaula e, consequentemente, ser uma protagonista lá nos plantões. Muito bem, agora eu vou falar para vocês, mostrar como é que funciona então quando é essa diluição. Ó, puro ou diluído quando EV. Então vocês podem fazer lá, por exemplo, quando em bolos, certo? Você vai pegar ou aspirar o medicamento que tem, né, a dose que tem que fazer e administrar, lembrando sempre, né, lavar antes e depois do medicamento, ou seja, fazer o flushing antes e depois, ou vocês podem fazer diluído. Normalmente, a diluição funciona o seguinte, uma ampola tem 2 ml, certo? Você vai pegar, então, por exemplo, tá? Normalmente é assim, 2 ml, então, de medicamento, sempre aspirar o medicamento antes, e vai completar até que dê
o volume total de 10 ml. Então vai pegar mais 8 ml, ó, mais 8 ml de soro fisiológico, né, o cloreto de sódio 0,9%. Não é soro glicosado e não é muito menos água destilada. É soro fisiológico, né, o cloreto de sódio 0,9%. Então aspira os 2 ml da ampola, completa até o volume final de 10, ou seja, 8 ml de soro fisiológico. Sempre aspira o medicamento primeiro. Quando a gente vai fazer em infusão, aí muda um pouquinho, olha que interessante. Olha só que informação importante. Quando é infusão, você pode diluir tanto em soro fisiológico quanto em soro glicosado 5%. Normalmente a diluição é em 100 ml, mas varia, tá? A diluição mais usual é em 100 ml de soro glicosado 5% ou 100 ml de soro fisiológico 9%, mas varia também de instituição para instituição, mas o mais usual é 100 ml tanto de soro glicosado quanto de soro fisiológico. Não é os dois juntos, é um ou outro, certo? Para uma ampola. Mas olha só que legal, atenção, preferencialmente usar bomba de infusão e sempre usar, olha aí, sempre usar quando em infusão furosemida o equipo fotoprotetor. Vocês notaram as ampolas que eu mostrei de furosemida antes? Notaram que a ampola é escura, cor âmbar? Medicamentos de cor âmbar, eles são de cor âmbar porque eles precisam ser protegidos da luz. E se tu vai fazer aquele medicamento lá de cor âmbar, que tem ampola cor âmbar, que ele vai se fazer infusão, ficar um tempo infundindo no paciente, você precisa proteger também da luz. E é por isso que furosemida, quando infusão, você vai usar o equipo fotoprotetor, porque ele é um medicamento fotossensível, ou seja, sensível à luz. Interessante, né? Ele tem interações medicamentosas. Sim, tem interações medicamentosas. Quais são elas? Vamos lá. Atracúrio, cetamina, fenitoína. Olha, atenção a galera aí da UTI, que tem muitos medicamentos também sendo utilizados lá nos catéteres centrais e mais a furosemida, né? Midazolam, ciprofloxacino, rocurônio, vancomicina, dopamina, dobutamina e morfina. São muitos medicamentos que são incompatíveis com a furosemida, que vão causar interações medicamentosas e podem bloquear o efeito, diminuir o efeito, podem até mesmo produzir gases dependendo de qual a mistura, qual medicamento está ali infundindo, né, no mesmo Y que a gente chama, na mesma via ao mesmo tempo. Então, muita atenção com isso. Outra informação importante que eu quero dar aqui para vocês nessa nossa aula completa de furosemida, da estabilidade. A furosemida, ela tem estabilidade após diluição de 24 horas. E é importante também, se vocês abrirem ela, quando vocês abrirem a ampola, tem que ser imediatamente usada, porque ela é uma ampola de cor âmbar. Agora, quando ela for diluída, também, lembra, protegido da luz ou não, aliás, com fotoprotetor, se for infusão ou não, se for em bolos, ele tem 24 horas de estabilidade. Mas se você for preparar esse medicamento e não for fazer na hora ali em bolos, proteja da luz, põe alguma coisa em cima para proteger ele, claro, para cuidar para não contaminar, porque ela tem que ser mantida protegida da luz, certo? A estabilidade dela após a diluição, então, conforme a literatura, 24 horas é importante, tá? Em temperatura ambiente, tá? Temperatura ambiente, TA, temperatura ambiente. Aí, pra gente finalizar a nossa aula, chegando ao final aqui da nossa aula, é obviamente que eu ia chegar para vocês falando de alguns efeitos adversos, efeitos colaterais da furosemida, do Lasix. Hipotensão severa, uma vez que, se ela é usada na hipertensão para eliminar líquidos, para consequentemente diminuir a pressão arterial, ela pode ocorrer uma hipotensão severa. Hipovolemia, ou seja, diminuição do volume excessivo, né? Diminuição do volume excessivo que está no organismo, pode acontecer também. Disfunção renal, principalmente pelo uso crônico desse medicamento. Por quê? Porque, querendo ou não, vocês viram quais o mecanismo de ação que acontece ali nos rins, né? De eliminar eletrólitos, reabsorver água, enfim. E o que acontece? Isso vai forçando os rins e com o uso crônico da furosemida pode sim causar uma disfunção renal também. Aumentar o ácido úrico também e consequentemente evoluir por uma crise de gota. Então tem pacientes que usam diurético por exemplo, por hipertensão,
o uso prolongado dele, e esse uso prolongado começa a fazer o quê? Aumentar o ácido úrico, concentração de ácido úrico. E esse ácido úrico vai evoluir para quê? Para crise de gota nesses pacientes com uso crônico de furosemida. E por fim, nos prematurinhos, as figurinhas lá prematuras, osteopenia, ou seja, problema de enfraquecimento nos ossos e até mesmo o hiperparatiroidismo, ou seja, o aumento das glândulas paratireoides, as glândulas localizadas aqui são 4 pequenas glândulas localizadas perto da tireoide, que pode também ocasionar o hiperfuncionamento delas, o aumento de tamanho também e causar diversas disfunções no paciente prematuro, que ele está, né, em constante desenvolvimento, evolução, e se usado esse diurético pode causar desequilíbrios hidroeletrolíticos e causar problemas hormonais e até mesmo ósseos, como eu estou mostrando para vocês. Protagonistas, esse foi mais uma aula para você, mais uma videoaula da enfermagem protagonista. Eu espero que você tenham gostado, vai ficar mais videoaulas para vocês aqui, continuar trilhando aqui no canal. Não se esquece de te inscrever no nosso canal, de curtir essa videoaula, de compartilhar esse vídeo e também, se você quer se aprofundar mais sobre medicamentos, eu te convido. Aqui embaixo tem os nossos treinamentos, cursos e treinamentos online. Você pode fazer parte da família Protagonista também e se aprofundar ainda mais em medicamentos mais usados nos plantões. Até a próxima. Tchau.